Bora para mais um Arrume-se se puder. Tentei fazer com o telefone deitado, mas não deu muito certo, não tem onde apoiar, então vai assim mesmo. Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje é a respeito de uma situação que eu vi ontem e que, por um lado, eu fiquei assim, muito chateada. O que acontece? A gente que cai, vamos dizer assim, de paraquedas, conhecendo o trabalho do professor Hélio Couto, o trabalho da ressonância harmônica, quando você se deixa, né, aprender aquilo que o professor fala, você se envolver no conteúdo que ele passa. Eu, quando cheguei, é porque alguma coisa na minha vida não fazia mais sentido e eu precisava de respostas que eu nem sabia, as perguntas para essas respostas, mas quando eu conheci o trabalho do professor, muitas coisas se clarearam na minha cabeça, se expandiram. Vai fazer sentido o que eu estou falando. Então, eu vi na ferramenta do professor uma possibilidade de me auxiliar a expandir tudo aquilo que eu precisava, né? O que eu precisava para me ajudar no meu crescimento espiritual, profissional, expansão da consciência. Ontem eu vi um vídeo que me deixou de certo até um pouco chateada. Deixa eu pausar que eu vou subir o vidro. Esses estacionamentos aqui, só Jesus. Aí eu tenho que pausar para ficar prestando atenção. Bom, ontem eu vi o vídeo voltando e nesse vídeo falava era de uma mulher que ela tinha feito uso da ferramenta da ressonância por 2 vezes e acho que 2 ondas que ela tinha pedido, 2 ondas e meia, e ela tinha parado. Ela parou porque ela entendeu como que funcionava, que não precisava, que ela era isso que era feito e que ela não precisava da ferramenta e tá. Aí eu gosto muito de ler sempre os comentários, né? Os comentários dos vídeos. E nesses comentários eu vi muitas pessoas dizendo assim: "Ah, então é assim? Poxa, então não precisa fazer". Aí o outro: "Ah, eu comecei o caminho das palestras agora. Ai, depois desse vídeo eu me senti desmotivada". Aí teve um comentário acho que de um rapaz que ele falou assim: ótimo que você tenha alcançado a sua expansão, que, né, para ela chegar nesse entendimento, ela teve que alcançar um grau da expansão da consciência dela, certo? É o que eu entendo que o rapaz também comentou e entendeu. E aí ele foi e falou assim: olha, tudo bem que você conseguiu alcançar, mas você deveria ter guardado essa informação para você, porque através do que você falou, você acaba te desmotivando muitas outras pessoas. Aí começou aquele fight dentro do que o rapaz falou. Ah, que não é assim, que muita gente não pode ser boba. Ele falou só, aí gerou até uma discussão. Ele falando que ele entendia o ponto de vista dela, mas que outras pessoas não estavam preparadas para isso. E muita gente estava indo na leva do que ela já havia alcançado e dizendo que tinha se desmotivado a pedir onda. Porque quando você faz o caminho das palestras, a pessoa ela tem que se dedicar, porque cada palestra, cada aula do professor, vamos dizer assim, é 1 hora, 2 horas, tem palestra de 2 horas, quase 3 horas. Então, não é simplesmente só você botar para correr, você tem que prestar atenção no que ele está falando. Porque se você vem de todo um sistema de crenças, de paradigma, e você se depara com aquilo, é um choque muito profundo com o que você está aprendendo de novo, que você nunca ouviu falar na sua vida, com tudo aquilo que você tinha em mente. E a ferramenta da ressonância, a cada medida que eu falo ondas, inclusive teve um comentário que a pessoa me perguntou o que era onda. A gente chama de onda as frequências que a gente vai pedindo. Então eu pedi uma frequência, que foi a primeira vez que eu fiz os pedidos, é uma onda. Aí renovei, segunda onda, estou na minha segunda onda, que é indo para o 4º mês usando a ferramenta da ressonância. Então a cada 3 meses você tem que, vamos dizer assim, renovar. E aí você manda, né, um e-mail para o professor, para as credenciadas do professor, para elas poderem fazer a solicitação. E você paga um valor por essas ondas. Eu acho que muita gente acaba se desmotivando por causa do valor. Eu penso assim, se você vai pegar
né? Se tem uma ferramenta que pode potencializar, ajudar na tua vida, você já tá com uma vida toda cagada, vamos dizer assim, no termo chulo de ser, e tem algo que possa realmente te ajudar, não só da ferramenta, mas até um curso, algum conteúdo bom, bacana, que vá agregar na tua vida, e a pessoa está disponibilizando o seu tempo, e talvez, com certeza, deve ter pessoas que auxiliam o professor no trabalho lá, seja na divulgação, seja editando vídeo para colocar lá e fazendo outras coisas, então tem todo um custo por trás. Eu também não acho justo, né? Não tem nada, mas tem um determinado valor. E aí você tem que pagar, paga quem quer, faz quem quer. Mas se vai ajudar, se eu estava com a minha vida toda ruim, vamos dizer assim, e tem algo que vai realmente fazer a diferença, que vai me ajudar, por que eu não vou pagar? Quanto dinheiro que a gente bota fora? Quanto dinheiro que as pessoas colocam fora em festa, em coisas passageiras? Eu já botei mesmo muito dinheiro fora com coisa que, tipo assim, desnecessária. Desnecessária mesmo. E se tem algo que realmente vai fazer diferença na minha vida, por que eu não posso investir? Né? Sério. Então, esse comentário, o que eu venho dar um alerta aqui hoje, que eu precisava falar sobre isso? As pessoas têm que tomar muito cuidado com o que assiste e com a opinião dos outros. E principalmente as pessoas que gravam vídeo. Eu acho assim, quando eu venho pra cá, uma das coisas que me travava muito era o medo. Porque é uma responsabilidade muito grande você vir aqui botar tua cara a tapa e falar sobre coisas. Mas eu falo sobre o meu ponto de vista, a minha opinião. Igual eu falei a respeito, gravei um vídeo aqui explicando como foi a minha experiência da primeira onda. Eu falei, e ainda deixei bem claro, cada um tem o seu processo. Cada um sabe o seu sistema de crença. Tem gente que eu vi depoimentos aqui que as pessoas amaram a primeira onda. Não foi a minha experiência. Mas nem por isso eu vou dizer para você falar mentiras, que vai ser isso, que vai ser pétalas. Não. Dependendo do seu paradigma, você vai passar uma determinada situação. Mas isso não te deve deixar com medo. Foi o que me criou a coragem que eu precisava. Porque eu vi e falei, poxa, minha vida está toda ferrada até aqui, o que mais eu tenho a perder? O que mais que eu tenho a perder? Eu preciso melhorar. Isso é para melhorar. Precisam vir coisas para trabalhar, então que venha. Então, quando a pessoa fala que já diz que já descobriu, que expandiu a sua consciência para uma determinada coisa, mas de uma certa forma acaba até desmerecendo a própria ferramenta do professor. Se ele faz, tem gente que vai precisar da ressonância. Eu, por agora, eu preciso da ferramenta para me auxiliar. Vai chegar um ponto que o professor, ele fala que quando você expande a sua consciência num determinado nível, que você vai ver, vai perceber que você não vai precisar mais da ressonância, né? Você não vai ter a necessidade de solicitar ondas para ele e fazer pedidos, que é uma coisa que é algo que vai vir automaticamente. Tem gente que consegue mais tempo, tem gente que consegue menos tempo. Então não se baseia que fulano disse que não precisa mais. Gente, que a ressonância gravada é isso, é um áudio com isso. E o que você não precisa mais disso é a opinião da pessoa, é o processo da pessoa, não traz aquilo para si. E as pessoas que também gravam esse tipo de conteúdo, botando para tirar, vamos dizer assim, um pouco do descrédito até da ferramenta do professor, do trabalho dele, se você vê que é algo que de repente vá atrapalhar outras pessoas, guarda para si, entendeu? Compartilha outras coisas que vão fazer diferença para ajudar as pessoas. Porque se muita gente, assim como eu, caiu aqui na ferramenta do professor Hélio Couto, que precisa de ajuda. E tudo vem no tempo certo. Esses dias eu estava parando e reparando, parando para pensar, falei, gente, como que as coisas chegam no tempo que tem que ser? Que se eu tivesse visto o trabalho do professor Hélio Couto há uns 2 anos atrás, eu não teria nem entrado. Isso teria me atrapalhado. Eu acho que tudo, o universo, Deus, ele vai permitir que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Que às vezes a gente acha, meu Deus, igual ter um filho, eu não estou preparada para isso agora. Mas aí vem, você vê que aquilo ali foi uma bênção. Deus sabe que cada um consegue ou não suportar. Deus sabe o limite de cada um. Eu falo isso porque Deus conhece o cada um, gente. Isso aqui, a gente está aqui, foi produzido porque Ele permitiu. Entendeu? Então ele sabe a temperatura de cada um. Então, esse é o recado que eu fiquei incomodada. Eu falei, gente, eu preciso falar isso com as pessoas. Eu preciso que as pessoas, elas passem e você desenvolver um olhar diferenciado sobre aquilo que você está assistindo. Igual aquilo que eu falo para você,
do que eu estou passando, do que eu estou presenciando, né? Descobrindo, vivendo, experienciando na minha caminhada, eu compartilho com você, mas com o intuito de você ver como é que é o processo, né? Eu falo da ferramenta porque é uma coisa que tem, de certa forma, me ajudado a expandir minha consciência, mas tem tido o seu outro lado também. Mas não falo para te desencorajar, falo para dizer que existe. Agora, quando chegar o meu período, olha, gente, eu descobri que realmente, quando chegar a fase que eu não precisar mais da ressonância, eu não vou chegar aqui para te desencorajar ou falar uma receita de que é isso, isso, isso. E você desencorajar. Não se baseia pela decisão, vamos dizer assim, pelo estado em que aquela pessoa se encontra naquele determinado momento. Tem gente que traz para si, como naqueles comentários que eu vi, enxurrada de comentários no vídeo daquela mulher que eu fiquei triste, de pessoas que estavam começando a jornada dos estudos, de pessoas que estavam terminando para começar a pedir a primeira onda, e aí vai parar no meio do caminho por conta de, vamos dizer assim, no meu entender, tá, gente? Foi um vídeo, assim, infeliz. Talvez ela possa ter feito com o melhor das intenções para compartilhar aquilo que ela tinha chegado, né, da experiência, mas infelizmente algumas outras pessoas internalizaram aquilo ali do que ela teve para ela e não preciso mais da ferramenta. Então, gente, hoje o que eu queria compartilhar com vocês era isso, né? Então, toma cuidado com o que vê, sabe? O vídeo, a gente está aqui suscetível a tanta informação aqui. Presta atenção, observa, reflete sobre isso que você está recebendo e a sua vida, sabe? No momento antes de você tomar decisões que vão impactar e mais gente vai ficar impactada, vai ficar parada, estagnada no meio do caminho, entendeu? Esperando, procurando em busca de outras coisas, porque ela alcançou, mas muitas pessoas não alcançaram ainda. E estão se projetando na conquista dela, trazendo isso para sua vida. E aí, só Deus sabe como que vai ser, né, no futuro. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E prestem muita atenção, reflitam muito no que vocês vão ver, ouvir, principalmente aqui. Eu, como consumidora de conteúdo aqui dessa rede também, a gente tem que ficar muito alerta, porque é muita informação jogada e algumas muito boas, muito válidas, mas outras também que podem te levar para outros caminhos que vão, ao invés de te ajudar, vão te atrasar mais ainda no seu processo, tá bom? Dia abençoado. Beijo da Paty.